Capítulo 22 1992 Mais degraus. Diferente dos primeiros, estes eram esculpidos em pedra e desciam gradativamente em curva, como uma escada. Uma escada escorregadia e traiçoeira. Alguns cediam um pouco com nosso peso e provocavam uma queda de pedaços de rocha em cascata. Pelo som, o fundo estava bem longe. As paredes dos dois lados eram irregulares e o teto baixo. Precisei me agachar um pouco. Eu tinha ajustado a bateria do meu capacete, mas como a descida era uma curva, a luz alcançava apenas 1 ou 2 degraus de cada vez. Por isso, às vezes parecia que o terceiro levaria direto para a escuridão. À minha frente, eu conseguia ver os fachos das outras 2 lanternas subindo e descendo, mas elas forneciam apenas manchas abstratas de iluminação. No entanto, pelo menos confirmavam que ninguém havia despencado da borda de um precipício e quebrado o pescoço, ainda. Em alguns momentos, eu ouvi alguém soltar um palavrão, quase sempre Mary. Eu não tinha ideia de como ela estava conseguindo se movimentar de salto alto. Eu transpirava muito por baixo do macacão de mineiro. O suor escorria pela testa e gotejava pelas sobrancelhas. Meu coração martelava e minha respiração estava cada vez mais irregular. Não só por causa da tensão e do esforço. Meu pai me disse uma vez que, quanto mais fundo se desce, menos oxigênio há no ar. Quanto falta, porra? Fletch resmungou, porque se para mim era difícil continuar, para Fletch, que fumava um maço de cigarro por dia, devia estar sendo realmente uma batalha. Eu esperava que Hurst respondesse, mas Chris se antecipou. Estamos perto, disse com voz tranquila, e eu seria capaz de jurar que ele não estava ofegante. Parecia que não estava nem se esforçando. Retomamos nossa descida com um passo instável e cambaleante. Passados mais alguns minutos, dei-me conta de uma coisa: já não estava tão curvado. Consegui até me manter de pé. Pouco a pouco, o teto ficava mais alto. A qualidade da iluminação também estava diferente. Não estávamos mais na escuridão total. Até o ar parecia um pouco melhor, como se houvesse mais ar ali. Estamos perto, pensei. Mas do quê? Tenham cuidado, Chris gritou para trás. Há um espaço vazio agora. Ele estava certo. Contornamos a curva seguinte e a passagem estreita se abriu em uma caverna muito maior. Era grande, realmente grande. Levantei os olhos. O teto naquela parte parecia uma cúpula. Vigas de madeira grossas serviam de suporte. Elas se cruzavam e se arqueavam, lembrando tetos de celeiros ou abóbadas das igrejas, só que muito mais rudimentares. Os degraus continuavam, mas não havia mais parede à nossa esquerda, apenas uma descida reta. Merda! Mary gritou de repente. Um som abrupto de vidro se quebrando ecoou na escuridão. A cidra. Dei um pulo. Perdi um pouco da concentração. O pé que eu estava prestes a apoiar no degrau seguinte escorregou. Torci o tornozelo. Gritei de dor e tentei me segurar na parede, mas claro, ela não existia. Não havia parede, apenas ar. O medo segurou o grito na minha garganta. Tentei me agarrar em alguma coisa, qualquer coisa, mas era tarde demais. Eu estava caindo. Fechei os olhos, preparando para a longa queda. E atingi o chão quase no mesmo instante, com uma pancada brusca. A sensação era de ter quebrado a espinha. Ai, merda! Joy? A voz de Chris vinha do alto. Você está bem? Tentei me sentar. Minhas costas doíam muito, parecia uma contusão, mas poderia ter sido pior, muito pior. Olhei para cima. Vi luzes de lanterna e silhuetas indistintas a poucos metros de mim. Tínhamos chegado. Achamos. Tentei me levantar. Mais uma ferroada no tornozelo. Droga. Tentei usar as mãos para ter uma ideia do estrago. Já estava um pouco inchado. Rezava para ser apenas uma torção e para não ter quebrado nada. Ainda precisava subir todos aqueles malditos degraus para voltar. Estou bem, gritei em resposta, mas machuquei o tornozelo. Que peninha, hein? Agora que você está vendo. O que tem aí embaixo? Era a voz de Hurst, preocupado e solidário como sempre. Meu capacete tinha caído para o lado. Apoiei-me contra uma parede para aliviar o peso no tornozelo machucado e o arrumei. Olhei em volta, mais vigas de madeira, que subiam direto do chão. Entre uma e outra eu via diferentes formas e padrões. Pareciam feitos com bastões brancos embutidos na pedra.
formavam desenhos intrincados, estrelas e olhos, letras de aparência estranha, bonecos de palito. Tentei ignorar um leve arrepio. Em algumas paredes havia menos desenhos. Em vez deles, vários bastões brancos e pedras amarelas estavam empilhados em grandes alcovas arqueadas. Não gostei daquilo, de nada ali. Era assustador, esquisito, errado. Ouvi os outros se aproximarem. Chris desceu devagar até a caverna. Hurst pulou e aterrissou ao meu lado, com um baque surdo, seguido de perto por Mary e Fletch. Houve um instante de silêncio enquanto todos olhavam ao redor, tentando assimilar aquele lugar. Uau, que legal, disse Mary. Parece um cenário de Os Garotos Perdidos. Isso tem alguma coisa a ver com a mina? Fletch perguntou, evidenciando sua habitual imaginação fértil. Não, a resposta veio de Chris, mas ele atirou de ponta da minha língua. Aquilo não era coisa forjada dos mineiros. Minas eram cortadas, perfuradas, escavadas na rocha. Eram rústicas, mal acabadas, industriais, feitas com ferramentas e máquinas pesadas. Aquele lugar era diferente. Não havia sido feito por necessidade ou a mão de obra estoica. Eu diria que tinha sido criado por paixão, mas talvez essa também não fosse a palavra certa. Enquanto eu olhava ao redor, outra palavra me veio à mente. Devoção. Era isso. Devoção. Ilumina as coisas, porra, gritou Hurst para Fletch, que prontamente obedeceu. Ele girou o corpo, varrendo a caverna com a luz da lanterna. O facho mal conseguia alcançar as paredes mais distantes e, em vez de iluminar, parecia acentuar os buracos profundos e os cantos tomados pela escuridão. Era provável que fosse apenas algum efeito estranho da luz, mas se alguém desse uma olhada rápida, de esguelha, quase teria a impressão de que as sombras se moviam, mudavam e se dissipavam sem parar. É tudo muito estranho, resmungou Hurst. Fofão está certo, isso não é uma mina. Virou-se para mim. O que acha, Turney? Eu estava tentando encontrar uma resposta, mas era difícil raciocinar lá embaixo. Ainda que a caverna fosse grande e muito menos sufocante do que o túnel estreito, eu ainda tinha dificuldade para respirar, como se houvesse algo errado com o ar, como se o oxigênio tivesse sido substituído por outra coisa, por algo mais pesado e meio podre, algo que ninguém jamais deveria respirar. Gases venenosos, pensei de repente. Meu pai falava com frequência dos gases liberados no fundo da terra. Será que era isso? Será que estávamos sendo envenenados pouco a pouco enquanto ficávamos ali? Olhei para Chris. Chris, que lugar é este? Ele continuava perto dos degraus sem se aventurar mais adiante. Seu rosto, na semi-escuridão, estava pálido, sujo de terra. Não exatamente assustado, mas tenso. Parecia muito mais velho do que os 15 anos que tinha com um homem que ele jamais se tornaria. Então, seus olhos luminosos fitaram os meus e eu entendi. Ele não encontrara aquele lugar. O lugar o encontrara e agora o menino queria desesperadamente livrar-se dele de novo. Você ainda não sabe? Ele perguntou. Não percebeu? Dei mais uma olhada na caverna. No alto, teto abobadado, as vigas de madeira, e foi então que uma luz se acendeu na minha mente. Porque ao olhar de novo tudo fica óbvio. Ar que não devia ser respirado, uma enorme câmara subterrânea, como uma igreja, mas sem ser. Percebeu o quê? Hurst perguntou. E logo após meu primeiro pensamento surgiu outro. Espera um pouco. Eu sei que você deve estar ouvindo esse livro há um tempinho aqui comigo, mas se inscreva aqui no canal para que eu possa sempre trazer novos conteúdos. Ah, e não se esqueça também de comentar qual livro que você gostaria para a próxima leitura, tudo bem? Vai, vamos continuar. Os bastões brancos nas paredes e as paredes empilhadas nas alcovas. Dei alguns passos vacilantes para frente em direção à parede mais próxima. A luz no meu capacete iluminou uma estrela, um símbolo que lembrava uma mão e uma forma de um bastão. De perto, não eram exatamente brancos. E não eram bastões, era algo diferente. Algo que ninguém estranharia encontrar em um lugar como aquele. Em uma sepultura, em uma câmara funerária. Turney, vai me dizer que merda está acontecendo? Hurst rosnou em um tom ameaçador. Ossos, sussurrei, enquanto o pavor reduzia a potência da minha voz. A pedra está repleta de ossos.